Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai aprender como definir uma time box dentro do Microsoft Project. Então, time box nada mais é que uma ferramenta para você definir o tempo máximo que você trabalhar dentro do Microsoft Project. Ou seja, quantas horas efetivamente eu vou trabalhar nas minhas atividades do meu projeto ou para cada recurso dentro do meu projeto. O que isso significa? Significa que se você tem disponível, ou seja, dentro da sua hora de trabalho, são 8 horas de trabalho por dia, significa que uma time box dentro do seu projeto, talvez para fazer as atividades especificamente para desenvolver o produto do seu projeto, você precisa pelo menos trabalhar 7 horas por dia. Significa que 1 hora de diferença da quantidade de horas que você está contratado para trabalhar, você pode dedicar para fazer outras atividades dentro da empresa ou até as interrupções. E você define como horas que você vai trabalhar especificamente fazendo o trabalho do seu projeto, concentrado. Então, dentro de ferramentas ágeis, você tem como a Sprint, que seria o ciclo de quantidade de semanas que você vai trabalhar para desenvolver e produzir os entregáveis do seu projeto. Você tem as reuniões diárias, que seria as reuniões que todo dia faz os primeiros 15 minutos do dia para discutirem e falarem sobre os principais desafios e todas as atividades que estão acontecendo e como outras pessoas podem compartilhar, talvez tenham vivido alguma experiência. Enfim, essas primeiras 15 minutos do dia é uma time box dentro do seu projeto importante. Você tem Sprint Planning, que seria quantas horas por meu projeto, por sprint, eu vou dedicar para definir e pegar todas as atividades que estão planejadas para fazer naquela sprint e quais delas eu vou planejar e quais delas eu vou detalhar para criar histórias de usuário e começar a detalhar dentro do meu projeto trabalhando na sprint. Então, quantas horas eu vou definir para fazer meu sprint planning? O mesmo para o sprint review, depois que eu terminei meu sprint, quantas horas, ou talvez um dia, eu vou dedicar para fazer o sprint planning do meu projeto. E também sprint retrospectiva, que seria uma outra reunião para que eu possa verificar os pontos de melhoria dentro da sprint e implementá-los para o próximo ciclo dentro da sprint. Esses são alguns exemplos que nós temos. E as vantagens é que as reuniões, no caso, para as sprint time box para reuniões, elas são mais objetivas e já se sabe quanto tempo vai levar para fazer a reunião e sabe-se que depois desse período, a gente sabe que pode comprometer as entregas do projeto. A equipe tem mais ideia, noção da velocidade, o tempo que ela precisa para trabalhar, todo mundo fica mais comprometido, todo mundo sabe o tempo necessário para planejar as suas atividades, concluir dentro do período, evita também procrastinação, ou seja, já se sabe que se eu tenho 7 horas por dia de trabalho, eu não vou pegar para mim ou definir que um pacote de trabalho, uma tarefa, ela vai durar mais de 7 horas. Então, já se sabe previamente que na reunião de Sprint Planning, eu não vou pegar uma atividade que dura mais de 7 horas e eu não vou colocá-la para ser realizada dentro de um dia. Então, eu vou quebrar essa atividade em quantidade de horas menores para que eu consiga, nesses pequenos pacotes de trabalho, concluir ao longo dos dias e entregar aquele pacote de trabalho, aquelas tarefas todas completas. Então, todo mundo fica mais motivado. E como a gente consegue utilizar essa parte de Sprint Planning, né, os time box dentro do Microsoft Project? A gente faz isso utilizando o calendário do projeto, ou o calendário de atividade, ou os calendários dentro do Microsoft Project. Então, o que seriam calendários? Calendário é como você define quais são os dias e as horas em que as suas atividades ou os recursos vai trabalhar dentro do seu projeto. E a gente tem 3 tipos de calendário dentro do Microsoft Project. Nós temos o calendário de projeto, que é o calendário padrão que se utiliza dentro do Microsoft Project, onde lá você define que dia da semana vai começar o seu projeto, quantas horas por dia, por semana ou até por mês. Tem o calendário da tarefa, ou seja, eu posso ter uma atividade, uma tarefa, que ela tem um calendário diferente do calendário do projeto. Então, o projeto respeita esse calendário. E nós temos o calendário do recurso. E nós temos também poder ter um recurso que talvez tenha uma limitação, talvez não esteja disponível naquele dia, ou em um determinado período do projeto. Então, esse recurso ele pode ter um calendário específico. E como o Project entende qual calendário ele vai utilizar? Primeiro, ele tem a ordem de prioridade. Ele primeiro, quando eu tenho uma atividade que tem um recurso e eu tenho um calendário atribuído a esse recurso, significa que o Project ele vai respeitar o calendário do recurso. Então, mesmo que eu tenha uma atividade que ela tem 7 horas por dia, eu posso trabalhar de segunda a sexta, eu tenho um recurso que está atribuído e ele tem uma limitação
que talvez toda quinta-feira ele não esteja disponível para trabalhar, o Prost respeita que na quinta-feira não vai ter trabalho para aquele recurso, ele não planeja atividade naquele recurso. Ele sempre vai pular aquele dia para que não haja comprometimento dentro das entregas do prazo do projeto. Então, podemos ter também uma atividade que não tem um recurso atribuído, ou você tem um recurso atribuído, mas você define que você quer utilizar o calendário da atividade. Então, essa é a segunda prioridade. Você pode ter um recurso com o calendário, mas você pode também definir que o Prost vai ignorar o calendário do recurso. Aí ele utiliza o calendário da atividade. Sendo assim, o recurso vai estar planejado para trabalhar dentro daquelas horas previstas dentro do projeto. E se eu tenho uma atividade que não tem o recurso e não tem um calendário da atividade, ele utiliza o calendário do projeto. Então essas são as três formas que nós temos para configurar uma time box dentro do Microsoft Prost. Ou seja, é a gente pegar a ferramenta ágil e como a gente pode implementar dentro do nosso projeto. Então, como exercício, a gente vai criar agora um calendário padrão, que seria o calendário Sprint. O que significa que eu vou criar um calendário chamado Sprint, onde todas as atividades que vão estar trabalhando dentro da Sprint, elas vão utilizar este calendário específico. Bom, dentro do Microsoft Prost, onde eu crio meus calendários do projeto. Nós primeiro precisamos entender onde fica o calendário do projeto e como ele é configurado. Vamos no menu Arquivo, vamos em Opções. Dentro de Opções, nós temos a guia geral. Nessa guia geral, nós temos algumas informações básicas do Microsoft Prost. E aqui embaixo nós temos algumas informações como formato da data, nós vamos deixar dessa forma, já está previamente. E nós vamos aqui agora na guia cronograma. Na guia cronograma, nós temos no primeiro grupo de opções o calendário do projeto. Ou seja, nós temos como opção o calendário do projeto, este é o projeto que nós estamos trabalhando, desse vídeo. A minha semana começa segunda-feira, significa que toda segunda-feira um ciclo novo se começa na minha semana. Meu calendário fiscal, ano fiscal começa em janeiro. E aqui nós temos o início de término de hora padrão do meu dia. Ou seja, o meu dia, segunda-feira, terça, até o dia que você determinar, ele começa às 9 horas e termina às 18. Significa que eu tenho 8 horas por dia de trabalho, ou seja, 40 horas por semana e 20 horas por mês. Então, este é o calendário do projeto. Se a gente não colocar um calendário no recurso nem na atividade, ele vai respeitar essa determinada hora por dia dentro do meu projeto. Então, esse é o calendário do projeto. Agora, nós vamos aprender a criar um calendário da atividade. Vamos clicar em OK. Vamos na guia Projeto e vamos aqui dentro do grupo Propriedades, nós temos alterar o período de trabalho. Ao abrir, nós já vemos aqui a configuração de como a gente consegue criar um calendário de uma atividade, talvez. Aqui ele pega o calendário padrão do projeto, esse daqui a gente não muda, e vamos agora selecionar em criar novo calendário. Aqui nós vamos digitar o calendário Sprint, e ele vai fazer uma cópia do calendário padrão, que é o que eu já tenho a pré-definição que eu quero. Vou clicar em OK, ele já clicou para mim. Aqui ele mostra o mês que eu estou, os dias da semana, e quando ele mostra um dia específico que está cinza, escuro, significa que esse dia é não útil. Eu vou clicar aqui em semanas de trabalho e aqui em padrão eu vou clicar em detalhes. Aqui nessa tela eu consigo definir qual dia ou quais dias da semana eu vou ter trabalho para aquele calendário ou principalmente quais são as horas por dia que eu quero definir. Como eu tenho que definir 7 horas de trabalho por dia, de segunda a sexta, este calendário eu vou selecionar segunda-feira, vou deixar pressionado a tecla Shift do teclado e vou selecionar até a sexta-feira. Então, segunda-feira eu vou até sexta-feira. Vou clicar em definir dias para períodos de trabalho específico. Ou seja, eu vou definir que nesses dias eu vou trabalhar de 9h30 até as 17h30. Significa que eu tirei meia hora do início e meia hora do fim do meu trabalho. Isso daqui me dá 7 horas de trabalho por dia. Então, esse meu calendário Sprint, ele vai trabalhar de segunda a sexta, vai ter disponível segunda a sexta, de 9h30 até 7h30. Vamos clicar OK. E dessa forma, a gente criou o primeiro calendário, ou seja, criamos um calendário Sprint para trabalhar dentro do nosso projeto e toda atividade que estiver utilizando o Sprint, ele vai mudar o seu período de trabalho, ou seja, o agendamento das atividades. Vamos clicar OK. E aqui eu vou criar uma atividade nova, chamada Tarefa 1. Como eu consigo ver se essa atividade, qual o calendário que ela está utilizando? Por padrão, o Prost ele já utiliza toda atividade nova
vai utilizar o calendário padrão do projeto, ou seja, o calendário de 8 horas por dia. Ele não vai utilizar o calendário sprint, a não ser que você defina isso. Então, já para adiantar muitas aulas que a gente vai ter futuramente, a gente vai selecionar a atividade, vamos à guia tarefa e vamos em informações da tarefa. Em informações, nós vamos na guia avançado e aqui nós temos o calendário. Quando uma atividade está com um calendário comum, nenhum, isso significa que ele utiliza o calendário do projeto. Aqui eu já tenho o calendário da sprint. Ao selecionar, eu clico em OK, ele já automaticamente já consegue definir quais são os dias que ele vai trabalhar, ou seja, ele vai trabalhar a partir de 9h30 do meu dia. Vamos mudar o modo de visão? Na guia tarefa, vamos em gráfico de Gantt. Aqui nós temos a nossa atividade. Ele ainda não está aparecendo o período porque eu ainda não agendei essa atividade para ser realizada. Isso a gente vai ver futuramente em uma outra aula. Vamos clicar em agendamento automático. Ele vai mostrar para mim aqui que eu começo de dia 3 do 12 e termino dia 4 do 12. Vamos mudar agora o formato da data para a gente entender um pouco como funciona. Vamos na guia arquivo, vamos em opções. Na primeira guia geral, nós vamos mudar o formato para 12h33. E aí ele mudou para de 9h30 às 10h30 do dia posterior. Por que ele fez isso? Isso é muito importante. Se o seu calendário não estiver aparecendo aqui, vamos clicar no botão direito em inserir coluna, vamos clicar em calendário da tarefa e você consegue exibir o calendário que a gente criou. Bom, agora parece estranho, por quê? Se a gente criou um calendário sprint, ele tem 7 horas por dia, por que se eu coloco um dia de trabalho, ele vai terminar um dia posterior? Por quê? Porque como a gente definiu como padrão e o Prost entende como um dia padrão, ele se considera 8 horas de trabalho, vamos em arquivo, opções, em cronograma nós temos aqui quantas horas por dia o Prost considera para um dia de trabalho. Quando ele define um dia de trabalho, ele considera 8 horas por dia. Se eu tenho um calendário de 7 horas previsto para essa atividade, significa que ele vai utilizar 1 hora a mais no dia posterior para completar as 8 horas por dia. A não ser que eu defina que eu tenho uma atividade que eu tenho 7H, e aí ele vai terminar dentro do meu período. Mas se eu não defino essa data, eu defino como um dia, ele considera que um dia, o Prost, são 8 horas de trabalho. Se eu tenho uma tarefa com um calendário de 7 horas, significa que essa 1 hora a mais de 8 horas ela vai ser utilizada no dia posterior. Por isso que ele começa no dia posterior às 9h30 e termina às 10h30. E dessa forma, a gente consegue entender como o Prost trabalha com calendários e horas de trabalho por dia. Bom, esta é a forma mais simples, mais prática de você criar uma time box e criar um calendário específico para o seu projeto, utilizando as ferramentas ágeis, como a gente considerou agora utilizando o calendário do projeto. E aí a gente define esse calendário, coloca dentro da atividade e assim a gente consegue já otimizar e saber que todo mundo, nesse período que tiver tarefa agendada com o calendário sprint, a gente vai estar trabalhando com determinadas horas por dia. Por isso que quando a gente trabalha com horas reduzidas da padrão do Microsoft Prost, uma boa prática é, ao invés de você trabalhar com dias de trabalho, você considera planejando horas. Dessa forma, você tem garantia da quantidade de horas que você está planejando dentro do seu projeto. Ok? Então, deixe o seu like nesse vídeo e, principalmente, coloque seus comentários, suas dúvidas e tudo que você gostaria de saber sobre Timebox dentro do Microsoft Prost e como eu poderia auxiliá-lo e ajudar você a criar projetos mais robustos dentro do Microsoft Prost para projetos de metodologias ágeis. Muito obrigado, deixe seu like aqui, comente nesse vídeo que a gente vai responder os seus comentários e criar novos vídeos com as suas dúvidas. Muito obrigado, te vejo no próximo vídeo.